Bom dia, pessoal, como estão vocês? Vamos lá. Aconteceu uma mudança muito grande na Sense e é uma mudança de CEO. Então, assim, o fundador da Sense, o cara que fundou a Sense há 15 anos atrás, entregou o posto de CEO para o até então desenvolvedor de produtos. O cara que era o diretor de desenvolvimento de produtos, Pierre, entrou no lugar do Henrique, que é o fundador da empresa. Ele simplesmente passou o bastão do cargo mais alto da empresa. E isso tem gerado muitas dúvidas. As pessoas, meus seguidores tal, e até amigo pessoal que conhece esses dois caras, que conhecem o PR pessoalmente, conhecem o Henrique, me ligaram e falaram: Breninho, pô, e aí? Tu tá por dentro? O que tá acontecendo? O que, que você acha que muda? E a conversa que eu tive com esses amigos meus foi muito legal e eu queria falar isso aqui. O que eu falei com eles, eu queria falar aqui nesse vídeo agora, porque tem principalmente uma outra mudança que é quem vai assumir o cargo do PR de desenvolvimento de produtos, diretor de desenvolvimento de produtos. Então, vamos lá. Eu vou começar pontuando para vocês sobre a entrada do PR como CEO. O trabalho que o Henrique faz como CEO, e eu já vi de perto, eu já estive lá dentro da Sense, eu já fiz parte do time de marketing da Sense, e isso responde uma outra pergunta que muitas pessoas me perguntam: como que é o trabalho que você tem com a Sense e tal? Hoje é de parceiro de mídia, a revista Ciclosul é parceira de mídia da Sense, beleza? Mas eu já estive lá dentro como parte do time de marketing e eu acompanhava muito de perto o que, que o Pierre fazia no desenvolvimento de produtos, o que, que o Henrique fazia como CEO. O Henrique faz um trabalho, não é só de CEO, de dono, ele analisa tudo, ele tem uma visão de dono muito ampla em cima de tudo da empresa. Até por isso, toda a empresa sempre ficava muito motivada por um trabalho muito extenso que aquele CEO apresentava, sabe? Por exemplo, ele dava notícia de tudo, todos os setores, todos os funcionários, todas as despesas. Então, assim, despesa que a gente lá do time de marketing costumava ter de pô, fazer uma viagem e ir para. Igual a gente fez, Palmas. Nós fomos para Palmas lá, uma competição que a Sense patrocinava. Fomos correr e tal, levar banner, levar pórtico, fazer um ponto de apoio para a corrida tal, lá em Palmas. Qualquer despesa de lanchonete que a gente parava, abastecimento do carro e tal, essa despesa passava pelo CEO da empresa, o Henrique. Então, assim, é um cara que tinha olho de dono em cima de tudo da empresa, dava notícia de tudo. Um trabalho muito legal, muito importante e, obviamente, muito exaustivo. Esse é o porém, né? Muito exaustivo. E aí ele passa esse bastão para o Pierre. Segundo ele, ele vai precisar agora de dar mais atenção para as empresas, outras empresas que o grupo dele, que o grupo da família dele tem. Esse bastão é passado para o Pierre e aí muita gente pergunta: mas e aí? Esse olhar criativo que o Henrique sempre teve de contratar atleta, equipe, novas equipes, parceiros de mídia como a revista Ciclosul. Então a revista Ciclosul existe porque tem essa parceria com a Sense. E aí várias coisas que você assistem lá, até desde a sexta-feira de memes aleatórios que tem na revista Ciclosul, é algo que acontece porque tem um parceiro por trás que financia a revista, né? Então, essas várias coisas legais para o mundo do esporte, construção de pista, como iniciar no pedal para trazer mais gente para pedalar, formar uma base forte, ensinar a pessoa a trocar pneu, remendar a câmara de ar, é, escolher equipamento, ter segurança ao pedalar, se comportar no trânsito, isso tem lá no Como Iniciar no Pedal. Essas criações da Sense vão morrer? Obviamente que não. Obviamente que não. Por dois motivos. Um é porque o Pierre, que agora assume a posição de CEO, ele já está dentro da Sense há muito tempo, ele já entende a importância disso tudo e, e principalmente o Henrique não sai totalmente da empresa. Eu acredito que a posição dele agora, e durante muito tempo ele vai auxiliar o Pierre nessa posição de CEO, vai acompanhar do lado o que ele está fazendo até entregar o bastão totalmente, mas eu acho que ele passa depois, e isso é uma opinião minha, ele não falou isso em momento nenhum, nem na notícia que foi veiculada pela empresa, mas eu acredito que ele passa a ser um conselheiro muito importante. Então, sempre que tiver que tomar alguma atitude, por exemplo, demissão de um atleta, contratação de um atleta importante,
Eu acredito que o Henrique continua participando disso. Ah, vamos montar uma pista, tal, lá em Florianópolis, igual montou agora. Eu acredito que tem decisão dele no meio. Provavelmente ele vai parar de fazer esse trabalho muito exaustivo, igual eu expliquei aqui que ele sempre fez, mas a parte criativa, eu acho que ele permanece dentro. Essa é a minha aposta, tá? E aí o mais importante que eu queria falar para vocês, que eu falei no início desse vídeo, é quem assume o lugar do Pierre no desenvolvimento de produtos. Quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, a gente está falando de algo muito importante e muito embrionário na empresa, né? Que é simplesmente decidir como vão ser as bicicletas. No fim, no fundo, é isso que a gente quer saber, se a empresa permanece sendo uma empresa boa ou não. Que produtos que se apresentam lá. Quem entra para esse cargo é o Lucas Moreira. Vocês já conhecem ele no meu Instagram, viu fazendo piada com ele, a gente viajou juntos lá para Palmas, várias viagens a gente já fez. Quando eu estive no time de marketing, ele ficava do meu lado lá, né? Eu tomava conta da parte gravel e ele da parte de enduro. Então o Luquinhas sai do marketing e vai para o desenvolvimento de produtos. Então só para explicar para vocês quem que é o Lucas. Ele é um dos caras que mais entende de bicicleta no Brasil e no mundo. Eu tenho certeza disso, porque quando a gente pega a história do ciclismo, quando que nasceu, quando que começou tal, pouca gente começou a acompanhar tão cedo. Se a gente pegar, eu comecei a andar de bicicleta, sei lá, eu aprendi a andar de bicicleta com 4 anos de idade. Lá pelos 9, 10, meu pai já comprava umas revistas que tinha Zé Pedal, tinha umas revistas lá em casa, numa época que não tinha internet assim pra gente ter acesso. O Luquinhas também começou a fazer isso com 10 anos de idade, mas ele é 10 anos mais velho que eu. Então assim, o Luquinhas começou a acompanhar o mountain bike em 1980, sabe? 80 e tantos. Ele já dava notícia de todos os produtos que eram lançados. É um nerd do mundo da bike. Então, sabe, ele tá ligado, fala pra ele, Richtey. Richtey, os caras lançaram tudo em 1990, eles lançaram aquela mesa que era assim. Eu fui na casa dele, ele tem uma garagem, e já postei isso no meu Instagram, quem me acompanha há mais tempo. Ele tem uma garagem com várias suspensões antigas lá. Ele sabe o sistema de funcionamento de cada uma das suspensões. Quando que elas deixaram de ser 80 milímetros, viraram 90. Quando deixou de ser 90, virou 100 milímetros. Quando que a tendência do guidão largo começou. E ele foi o primeiro cara a usar isso. Então, assim, antes de existir a palavra enduro, o Luquinhas já era endureiro, porque ele já usava aquelas tendências de guidão mais largo, uma suspensão com curso maior, ninguém entendia nada, a bicicleta dele era uma bicicleta de alienígena, e aí aos poucos a tendência foi se solidificando. As primeiras corridas de enduro do Brasil, o Luquinhas estava. Então, e aí principalmente assim, lançamentos de todas as marcas, nível mundial, marca que nem tem no Brasil, o Luquinhas já tinha as revistas, comprava revista, fita cassete, chegava, acompanhava tudo, e ele sempre me conta essas histórias, conhece as trilhas, que hoje em dia nem existem mais, ele já pedalou nessas paradas tudo, então ele dá notícia de todos os equipamentos. Por exemplo, a Hardcore. A Hardcore foi uma criação do Luquinhas na Sense, já foi o primeiro trabalho dele como desenvolvedor de produtos. Então o Luquinhas, encomendou o quadro, desenhou o quadro, chegou o primeiro protótipo, ele olhou, andou na bike, falou, legal, mas a gente precisa mexer tal geometria. E aí fizeram várias versões até chegar nessa versão que a gente tem hoje. E isso já foi uma criação do Luquinhas, que francamente, assim, a Hardcore é uma bicicleta excepcional. É assim, um desenvolvimento, bicho, pontual, perfeito, que não dá pra falar. Dentro da proposta dela de ser uma bike de enduro, rígida, meu irmão, matou a pau. Foi um negócio que deixa muito claro que o Luquinhas fez um negócio que poucas marcas por aí já fizeram, tipo a Specialized tem a Fuse. É uma criação muito grande, é uma criação muito legal, sabe? Especificações de produtos, tal. Isso eu confio muito no Luquinhas, sabe? E aí, qual que é a minha aposta? Eu acho que a Sense vai ter aí um upgrade muito grande no mundo do mountain bike. O Pierre foi atleta profissional na vida dele, já competiu. O cara já competiu assim, em 2022. Ele competiu o campeonato francês de ciclismo de estrada, porque o Pierre é francês, né? Não sei se vocês pegaram essa informação. Ele veio da França para trabalhar aqui na Sense. Então, no desenvolvimento de road e tal, ele entende tudo, entende pra caramba. Mas do mountain bike, eu acho que ninguém bate o Luquinhas. Não tem jeito, velho. O Luquinhas tá no mountain bike desde os 9 anos de idade, ele já tá vendo peça, vendo catálogo, vendo tudo. Então, assim, geometria. O cara estuda geometria pra caramba, desde a época lá do marketing, ele já falava, porra, de tal geometria tem que mudar pra não sei o quê. Então, minha aposta, Exalt vai ganhar algum upgrade em algum momento, não sei se é daqui 1, 2 ou 4 anos,
A Exalt, que é uma bicicleta que eu já elogiei demais, porque eu acho que ela tem um projeto que é inovador há muitos anos, sempre foi inovador. Talvez a Exalt ganhe algumas pontuações feitas pelo Luquinhas. Precisa mexer essa geometria, precisa mexer esse chainstay, precisa mexer essa especificação aqui, não sei o que. Suspensão, trava de suspensão. Vai ter uma visão dele que é um cara do Enduro. Quem é do Enduro? Não preciso nem explicar isso, os caras já sabem do que eu tô falando. Essa galera aí que frequenta Ciência Enduro Cup e tal, sabe do que eu tô falando, o tanto que o Luquinhas é nerd e vai ter a manha de fazer essas paradas. E assim, essa aposta que eu tô fazendo é de uma coisa muito simples, que é só a gente olhar para o cenário da empresa. O Henrique, né, que foi o fundador da empresa, que acabou de passar esse cargo de CEO, ele é um cara que veio do motocross e da bike, e você tem que ver como que o cara pilota uma bicicleta. Esses dias um amigo meu falou que pedalou com o Henrique lá no Ciência Refúgio Canastra, falou, meu irmão, você tem que ver o tanto que o Luquinhas toca, velho. O Henrique. O Henrique, bicho, ele toca pra caramba. Chega nas descidas, ele passando todo mundo. Veio do motocross e tal. Então, assim, na notícia que eu postei no site, eu fiz questão de usar uma foto que tá o Henrique competindo o Sense Enduro Cup. O cara competiu o Sense Enduro Cup agora, em 2022. Meteu o louco lá. Tem uma foto dele no Bike Park Chácara, pulando, tirando mão do guidão. Assim, um pulo alto, coisa que eu não consigo fazer pulo naquela altura, encaixando certinho daquele jeito, eu não faço nem fudendo. O Henrique pulando, tirando a mão do guidão. Eu falei, velho, o Pierre, campeonato francês, ciclismo de estrada, compôs a equipe Swift, né? Então, assim, ele não era o atleta principal da equipe Swift, mas foi da equipe. E, tipo assim, aí numa competição, uma volta, acho que volta de Goiás, sei lá qual volta que foi, alguns atletas estavam descansando, então o Pierre foi lá de gregário acompanhar a equipe, velho. Ou seja, o cara pedala pra caramba. Quando ele era mais. Porque ele já tem 40 anos, mas quando ele era mais novo, ele foi atleta profissional de ciclismo de estrada na França. Então, assim, o cara já viu bosta na frente dele nessas pistas, já passou perrengue demais em cima de um guidão de speed. É, e o Luquinhas, já falei aí o currículo dele todo, competidor a vida inteira. Ele ganhou o Cerrado Enduro Flow, essa corrida que eu fui para Palmas agora, ele ganhou ela em 2021 ou 2020 na categoria dele. Então, assim, velho, ganhar uma categoria, uma sub-40 do Cerrado Enduro Flow é porque o cara anda pra caramba, anda muito. E assim, sem condições. Então, o que a gente tem que entender? São três caras que nasceram no mundo da bike, respiram bicicleta, DNA da bicicleta. Isso é muito do caralho, isso é muito foda. Então, que, com certeza, assim, respondendo a pergunta que meus amigos falaram, que o seguidor postou lá no vídeo, a ciência continua do mesmo jeito, com esse mesmo espírito de contratar atletas e tal, eu acho que talvez vai aumentar muito mais, porque o Henrique vai ter mais foco para cuidar da parte de conselho, de falar, não, conversa com aquele atleta ali, manda e-mail para aquele atleta, vamos ver se ele topa entrar, tal. Ao invés de ficar analisando conta, número, balancete, planilha, ele vai ter mais tempo para a parte criativa da empresa, tá? O Pierre, que sempre acompanhou toda essa parte criativa, aprova, desaprova, tal, tá ali, vai auxiliar o Henrique nessa tarefa e ele sabe que foi isso que fez a Sense ser uma empresa tão inovadora, uma empresa tão presente no ciclismo brasileiro, no mountain bike brasileiro, no mercado da bike, né? Porque sempre patrocinou corrida, teve atleta, teve esse esse ângulo muito importante de incentivar o esporte, né? É como iniciar no pedal, é revista Ciclosul, é atleta de todos os lados. E Luquinhas, outro cara que respira bicicleta, vai chegar com a parte muito técnica do mountain bike. Então, e ciclismo de estrada também. O Luquinhas pedala muito de gravel, pedala muito de road, ele sobe BR aqui com esse pelotão, aquela galera do duzentão, aquilo lá. O Luquinhas pedala isso tudo também, entende muito de road. Meu irmão, nós fomos na casa dele, velho, ele tinha os cubos tudo antigo, que a troca de óleo do cubo é por um revolvinho, uma pistola de óleo que você põe lá, sai o óleo antigo todo sujo, entra o óleo novo sem você precisar abrir o cubo. Ele tem esses cubos antigão e tal. Então o cara entende todo o sistema, todos os mecanismos das coisas antigas. Então fica aí esse upgrade de três caras muito apaixonados que estão nos cargos, eu diria, não falar cargo mais importante da empresa, é um negócio meio injusto porque todo cargo é importante, mas cargos embrionários, né? Cargos decisivos para a parte criativa e conceitual da empresa, né? Que é onde nascem as bicicletas, onde nascem as ações criativas da empresa, sabe? Então fica aí meu boa sorte pro Luquinhas, pro Pierre e pro Henrique nessa nova fase da vida dele.
Ficam essas minhas apostas. Se eu tiver falado alguma besteira, podem me falar aqui, podem postar aí no vídeo. Quem ainda não assistiu o vídeo que o Henrique passa o bastão para o Pierre e que ele deixa as palavras dele ali, explicando os motivos, explicando tudo, tá aqui no YouTube e tá também lá no Instagram da revista Ciclosul. É um vídeo de uns 10, 13 minutos. Muito emocionante, muito legal ele explicando como que foram esses 15 anos de criação da Sense e por que ele tá passando esse bastão. A gente fez um pedal lá no topo do mundo, um pedal de bike elétrica, e aí ele deu essa notícia pegando todo mundo de surpresa, ninguém sabia, provavelmente só o Pierre sabia. Então, galera, valeu demais, um grande abraço, é isso, discussão aberta.